Então, irmãos, lembram da parábola do fariseu e do publicano, certo? O publicano orava para Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto o fariseu dizia: Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho feito tudo de forma correta, porque eu dizimo, porque eu sou um homem bom. Enfim, né? E se vangloriava na sua própria justiça. Então, né, nós precisamos, antes de tentar fazer a obra de João Batista, passar por uma reforma completa, mas não uma reforma puramente exterior, mas começando aqui, como dizem Romanos, né? Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pelo quê? Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo o quê? Que nós não devemos nos moldar ao padrão do mundo, e é muito fácil nós nos moldarmos também aos padrões da igreja, como eu disse para vocês, tendo uma reforma exterior, não comendo, não bebendo, não vestindo, não ouvindo, não fazendo, mas nós podemos passar por uma reforma exterior completa e ter o coração continuamente mau. Nós podemos estar convencidos da verdade presente, convencidos da necessidade da reforma, mas não convertidos. Infelizmente, essa é uma tentação muito grande que se abate entre o nosso povo. E aqui Paulo está dizendo: portanto, irmãos, eu lhes rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, havia aqui também, na igreja de Roma, indivíduos que tinham um conceito de si mesmos mais elevado do que um conceito dos irmãos. Aquele conceito do fariseu: eu te agradeço, Senhor, porque eu sou melhor do que os meus irmãos, porque eu estou um passo adiantado na reforma. Eu te agradeço porque essa luz está brilhando na minha vida e eu estou mais santificado do que os outros. Como eu digo, irmãos, Ellen White diz que nós devemos fazer a obra de João Batista, mas antes de fazermos a obra de João, nós devemos ter uma experiência espiritual como a experiência de João. No livro Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White diz o seguinte: o teu procedimento no dia a dia está obsedado. O apóstolo insiste com os irmãos que consagrem a Deus o corpo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentais os vossos corpos por sacrifício vivo, culto e santo a Deus racional. Sacrifício vivo, culto e santo a Deus racional, que é o vosso... Aqui deu um problema, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo uso da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, mais uma vez, que Ellen White fala no Mente, Caráter e Personalidade, repetindo as palavras do apóstolo Paulo, que diz que o nosso procedimento no dia a dia, muitas vezes ele está obsedado, ele está dormente, ele está adormecido. Nós precisamos, mesmo nós, que advogamos viver na verdade presente, devemos experimentar a renovação total da nossa mente, antes de tentar experimentar a reforma exterior, a reforma das coisas que são exteriores: comida, bebida, vestuário, músicas e etc.
Ainda aqui em Mensagens Escolhidas, Ellen White diz o seguinte: esta promessa de Cristo tem sido menosprezada. A promessa do envio aqui do Espírito Santo. Devido ao quê? Devido a uma escassez do Espírito Santo. O Espírito Santo tem andado o quê? Escasso no meio da igreja. Ela diz que a promessa do envio do Espírito Santo está sendo desprezada. Por quê? Porque existe uma escassez do Espírito Santo entre o seu povo. Até mesmo entre o povo que diz estar separado, existe uma escassez do Espírito Santo. A espiritualidade da lei e suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. Os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus. E ela é ainda fracamente delineada ao seu entendimento. Eles só vagamente discernem a surpreendente graça de Deus em dar seu Filho unigênito para a salvação do mundo. Não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da lei de Deus, da santa lei. Quão profundamente os seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática. Eles não avaliam quão grande privilégio e necessidade são a oração e o arrependimento e o cumprimento das palavras de Cristo. É obra de quem? Do Espírito Santo revelar a mente o caráter da consagração que Deus aceitará. Esta é a obra do Espírito Santo, para que haja renovação da nossa mente, para que haja uma reforma total. Existe a necessidade de ser o quê? Ser consagrado pelo Espírito de Deus, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, porque é a obra do Espírito Santo que revela a mente o caráter da consagração que Deus aceita. Não adianta, irmãos, nós vivermos uma vida de reforma exterior quando a mente não está renovada. Eu posso ser um reformador total, como eu disse a vocês antes, na parte da mensagem de saúde, na questão do vestuário, na questão da música, na questão do aborrecimento com os pecados da igreja, mas a minha mente ela pode estar ainda tão endurecida e eu posso ser tão mal quanto qualquer um dos fariseus. Os fariseus eram mestres em apresentar uma reforma completa da vida exterior. Eles eram mestres em se apresentar como pessoas que eram isentas de pecado. A sua conduta externa era a conduta de alguém que havia vencido totalmente as suas falhas de caráter. Mas Jesus muitas e muitas vezes apontou que o seu coração estava endurecido e estava apodrecido pelas más práticas. E aqui Ellen White fala que é a obra do Espírito Santo revelar à mente o caráter da consagração que Deus aceitará. Mediante a instrumentalidade do Espírito Santo, é então iluminada a alma e o caráter é o quê? Renovado, santificado e elevado. Irmãos, vitória sobre o pecado, ela só ocorre de fato através da renovação da mente pelo poder do Espírito Santo. E olha o que Jesus diz aqui. Jesus falou em Lucas, algo que é extremamente importante. Ele diz, eu vos digo, Lucas 11, verso 9, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vocês, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial
o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus diz: peçam, lhes será dado. Busquem e vocês vão achar. Batam e a porta será aberta. Ele diz que Deus está mais do que pronto a nos dar o Espírito Santo se nós pedirmos. Muitas vezes nós temos esquecido de clamar a Deus pedindo: envia teu Espírito Santo sobre nós, renova a nossa mente, transforma o nosso coração. Nós temos pedido ajuda muitas vezes a Deus para vencer tentações exteriores, mas o nosso coração não tem passado por uma reforma completa. A nossa mente não tem sido renovada. E Jesus diz que se nós batermos, se nós buscarmos, se nós pedirmos, Deus nos dará o Espírito Santo. Ele diz: se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E Ellen White diz o seguinte: a mente terrena não encontra prazer na contemplação da palavra de Deus, mas para a mente que foi renovada pelo Espírito Santo, irradiam da página sagrada divina beleza e luz celestial. Aquilo que para a mente terrena é um deserto, a mente espiritual se torna uma terra de quê? De correntes vivas. Eu vivo a verdade presente. Eu procuro viver uma vida correta, mas eu não tenho prazer nas coisas que eu estou fazendo. Eu não tenho prazer na oração, eu não tenho prazer no estudo da Bíblia. Para mim é uma tortura passar pela reforma de saúde. Eu tenho uma dificuldade com o meu vestuário. Eu tenho uma dificuldade com os meus gostos mundanos. E aqui Ellen White diz que a mente terrena, a mente que não foi transformada, não foi renovada pelo Espírito Santo, essa mente não encontra prazer na contemplação da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo reformas na nossa vida por estarmos convencidos, mas não estamos convertidos. E é por isso que essas reformas se tornam cada vez mais duras, cada vez mais difíceis, cada vez nós sentimos menos prazer, cada vez nós nos vitimizamos mais. Coitado de mim, né? Não posso, é que nem para as crianças. As crianças, elas têm uma dificuldade de entender. Você fala para a criança muitas vezes: filho, não faz assim. Eu tenho 2 crianças, uma menina de 7 anos e um menino de 9, e algumas vezes nós estamos explicando alguma coisa e eles têm uma dificuldade de entender. Para eles é penoso, é difícil fazer aquilo que é correto. Por quê? Porque a mente deles ainda não está amadurecida para as coisas espirituais. Então eles enxergam apenas como uma vida de proibição, como uma vida de não. E Ellen White diz que a mente não encontra prazer na contemplação da palavra de Deus. Mas para a mente que foi renovada pelo Espírito Santo, irradiam da página sagrada divina beleza e luz celestial. Aquilo que para a mente terrena era um deserto, a mente espiritual se torna uma terra de correntes vivas. E olha o que Ellen White continua falando aqui no livro, né, O Desejado de Todas as Nações, falando sobre Jesus e a mulher ali do poço. Ela diz assim: aí se declara também a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos quando disse: aquele que não nascer de novo, de cima, diz outra versão, não pode ver o reino de Deus. Não procure um monte santo ou um sagrado. São os homens postos em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se às formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva para Ele. Para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Divino Espírito. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos uma nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Comunicar-nos-á
voluntárias a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto, é o fruto da operação do Espírito Santo. É pelo Espírito que toda prece sincera é ditada, e tal prece é aceitável a Deus. Onde quer que a alma se dilate em busca de Deus, aí é manifesta a obra do Espírito, e Deus se revelará a essa pessoa. A tais adoradores ele busca e espera os filhos e filhas. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Falando para a mulher do poço, ele está dizendo a mesma coisa que falou para Nicodemos e fala a nós hoje. Não procurar um local santo para o servi-lo. O local santo é o local onde homens são colocados em comunhão com o céu. E Jesus está dizendo mais uma vez o que Ellen White diz, a religião, a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira igreja, ela não está limitada exclusivamente às formas exteriores. Ou seja, a reforma desta igreja ela não acontece única e exclusivamente uma reforma exterior. E ele diz a religião que vem de Deus é a religião que leva para ele. E para servirmos a Deus devidamente, da forma como Deus quer ser servido, é necessário nascermos do Divino Espírito. E isso, mais uma vez, ela diz que vai purificar o coração e vai renovar a nossa mente, nos dando a capacidade para, de fato, conhecer e amar a Deus. Para que isso não seja um peso, para que isso não seja um fardo, para que não seja um jugo colocado sobre nós, para que isso não nos engrandeça, para que não nos cause soberba. E ele diz aqui, ele vai nos comunicar, então, voluntários a todos os seus reclamos. O Espírito Santo faz este trabalho. Esse é o verdadeiro culto, é o fruto da operação do Espírito Santo. E ali é pelo Espírito que toda prece é ditada, e tal prece é aceitável a Deus. Onde quer que a sua alma se dilate em Deus, é aí manifesta a obra do Espírito, e Deus se revelará a essa pessoa. A tais adoradores ele busca, espera os filhos e filhas. Aqui Ellen White diz que Deus busca aqueles que o adoram com o coração, aqueles que têm a sua vida e a sua mente renovadas pela ação do Espírito Santo, e não são aqueles que têm uma reforma exclusivamente exterior, mas a reforma que começou aonde? Na mente, através da renovação do Espírito Santo. Deus nos dá o poder de ser renovados pelo Espírito Santo, e ele só aceita aqueles que têm a sua mente renovada pela atuação do Espírito. E Ellen White aqui, ela escreveu, e eu não podia deixar de ler com vocês, uma carta que ela escreveu ao irmão Y aqui, tem testemunhos para a igreja, e esse irmão, ele passava exatamente por alguns problemas que eu mencionei a vocês. Eu não estou fazendo um culto aqui para ofender ninguém, eu não estou trazendo uma mensagem que seja de ofensa, mas que sirva de lembrete, porque o irmão Y, ele também dizia viver na verdade presente. E entre outras coisas, Ellen White escreveu para ele e disse o seguinte, algumas semanas atrás, a sua influência melhorou, mas lhe falta firmeza de princípios. Você é deficiente em muitas coisas. Em algumas delas, precisa saber onde está falhando. As extravagâncias de sua juventude deixaram impressão sobre você. Jamais poderá recuperar o que perdeu em virtude de hábitos impuros. Isso tem entorpecido de tal maneira suas sensibilidades, que as coisas sagradas não são claramente discernidas. Não pode, com sua experiência atual, resistir à tentação. Não pode suportar provações. Você não está santificado pela verdade. Você se apoderou da verdade, apoderou-se da verdade, mas ela não apoderou-se de você para transformá-lo pela renovação da mente. Você é um homem que engana a si mesmo. Eu lhe rogo, não continue se enganando a respeito da sua verdadeira condição. Não tem sentido profunda convicção dos seus pecados e buscado a Deus com humildade e angústia do coração.
para que as suas transgressões sejam apagadas. Não percebeu que os seus caminhos eram pecaminosos diante de Deus. Por essa razão, a obra da reforma não tem sido realizada em seu coração. O irmão Y vivia a reforma exterior. Ellen White diz que ele se apoderou da verdade, mas a verdade não se apoderou dele. Não causou a renovação da mente dele. E ele tinha sérios problemas. Vivia uma vida dupla. Tinha dificuldades de se manter firme, de se manter, firmado ali na firmeza dos seus princípios. Ela dizia, você é deficiente em muitas coisas. E você não consegue o quê? Se manter firme, não consegue resistir à tentação. E ela diz, não, você não percebeu que os seus caminhos eram pecaminosos diante de Deus. Por essa razão, a obra da reforma não tem sido realizada no seu coração. Você se vestiu de justiça própria para cobrir a deformidade do pecado. Ele tentava vencer sozinho, através dos seus próprios esforços. Mas esse não é o remédio. Você não sabe o que é verdadeira conversão. Seu velho homem não morreu. O irmão possui uma forma de piedade, ou seja, o irmão possui uma aparência exterior de reforma, mas não possui o poder purificador de Deus. Fala e escreve suavemente, e suas palavras até podem ser corretas, mas a verdadeira linguagem do coração não é expressa. Você se conhece o suficiente para saber disso. Seu caso é perigoso. Todavia, Deus tem piedade de você e o salvará se cair contrito aos seus pés, reconhecendo sua vileza, impureza e fraqueza sem o poder transformador de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não desejo desanimá-los, mas levá-los a examinar seus motivos e ações à luz da eternidade. Livre-se da armadilha de Satanás. Rogo-lhe que não busque impressionar as pessoas para pensarem a seu respeito sob uma luz mais elevada do que você pode suportar. Pois quando esse engano for removido e seu verdadeiro ego aparecer, haverá uma reação. Você tem convicção do Espírito de Deus e sente a força da verdade quando a ouve. Mas essas sagradas e enternecedoras impressões se dissipam e você se torna um ouvinte esquecido. Não está estabelecido, fortalecido e firmado na verdade. Acha que é bom aceitar a verdade, mas não tem experimentado sua santificadora influência. Rogamo-lhes, pois, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Não é tarde demais para você se tornar um cristão, mas não haja por impulso. Pese bem cada momento e não engane o próprio coração. Irmãos, eu sei que é triste, mas essa foi uma mensagem dura de Ellen White para esse irmão Y. Por quê? Porque o irmão vivia uma aparência de reforma. A mensagem o havia convencido, mas ele não estava convertido. Ele falava bem, ele anunciava a reforma, ele vivia anunciando a verdade presente, ele anunciava as 3 mensagens angélicas, mas esta mensagem não fazia efeito no seu coração, não transformava o coração dele. Por quê? Porque ele não se permitia ser renovado pelo Espírito Santo. E aqui há um problema muito grave. Nós sofremos uma tentação muito forte de ser apenas reformadores exteriores e passar pelos mesmos problemas que o irmão Y estava passando. E Ellen White lhe deu essa repreensão, e ela diz aqui que não foi para desanimá-lo, mas o seu intuito era levá-lo a examinar os seus motivos e ações à luz da eternidade. E o chamado dela era: livre-se da armadilha de Satanás. Eu lhe rogo que não busque impressionar as pessoas para pensarem a seu respeito sob uma luz mais elevada do que você pode suportar. E ela diz, porque quando esse engano for removido e o seu verdadeiro ego aparecer, vai haver uma reação, e isso vai ser
problema não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. A mensagem, quando alguém é exposto, além de trazer, né, como é exposto como um hipócrita, além de causar uma perda para a sua própria imagem, uma perda para a sua própria família, ele causa uma perda para a causa do Evangelho. E Paulo fala, né, aos Coríntios, ele diz, olha, por causa do vosso mau procedimento, o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios. Ainda, em Mensagens Escolhidas, Ellen White diz sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo. E ela diz, o batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, levará o quê? A um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas. Seres celestes entrarão em nosso meio. Lembra que nós lemos ontem, né? Mais uma vez aqui Ellen White falando. Ellen White falou ontem que nós lemos ali em Eventos Finais, desculpa, ontem. Ellen White falando que nos últimos dias, anjos maus, em forma humana, entrariam dentro da igreja adventista. Entrariam no meio do povo que, né, que tem a mensagem para este tempo. Eles estariam tentando se infiltrar dentro do remanescente para distorcer, para criar confusão. E ela diz que, por causa da influência dos anjos maus, os anjos do Senhor também entrariam no meio dos seus filhos para dar auxílio para a igreja. E aqui, mais uma vez, ela fala sobre isso. Seres celestiais, os próprios anjos do Senhor, entrarão em nosso meio, e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Irmãos, para termos auxílio contra as ciladas de Satanás, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. E aí ela diz o quê? Operasse, porém, o Senhor sobre os homens, como fez no dia do Pentecoste, e posteriormente, muitos que hoje professam crer na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo, que haveriam de clamar o quê? Acautelai-vos do fanatismo, diriam, dos que estivessem cheios do Espírito Santo. E eles diriam o quê? Vocês estão cheios de mosto, estão embriagados, estão loucos, né? São fanáticos. Por quê? Porque não têm experiência com o Espírito Santo. Ellen White fala que nós devemos receber primeiro, né, o batismo através do quê? Da chuva temporã. Aqueles que não estão habituados a receberem a chuva temporã, a chuva do Espírito que já está caindo, aqueles que não têm a mente renovada pelo Espírito Santo hoje, quando cair o derramamento da chuva serôdia e a igreja for cheia do Espírito Santo, aqueles que dizem viver esta verdade, aqueles que professam hoje crer na verdade, eles vão conhecer muito pouco dessa operação do Espírito Santo. E ao chegar ao ponto de dizer, olha, parem com esse fanatismo. Aquele que está em pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Aquele que não tem experiência hoje com a chuva temporã, não vai conseguir receber, não vai reconhecer e não vai distinguir no momento em que a chuva serôdia estiver caindo. Ainda em mente, caráter e personalidade, Ellen White diz o quê? Não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce na obra da redenção nenhuma força externa, mas é sob a influência do Espírito de Deus. O homem é deixado livre a escolher a quem servir, na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, ao mais alto senso de liberdade. A expulsão do pecado é ato do quê? Da própria alma. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a expulsão do pecado passa a ser um ato da própria alma, é um ato voluntário. Na verdade, não possuímos o poder para nos livrar do poder de Satanás, mas quando desejamos ser libertos do pecado, e em nossa grande necessidade clamamos por um poder fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o quê?
o querer de Deus. A vitória sobre o pecado, ela só acontece, e aqui Ellen White diz que é de forma natural, é a expulsão do pecado, é ato da própria alma, uma alma que está o quê? Cheia do Espírito Santo. Se você está cheio, está pleno do Espírito, o Espírito Santo veio até você, encheu o teu coração, encheu a tua mente, o pecado ele começa a ser automaticamente expulso. A vitória sobre o pecado ela não se transforma numa batalha, mas em algo natural. A expulsão do pecado é ato da própria alma. E ela diz, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus. Se estivermos cheios do Espírito Santo, a nossa vida vai passar por uma reforma completa e total, de forma natural. O nosso corpo vai obedecer o quê? Aos ditames do Espírito Santo. A reforma vai deixar de ser uma dificuldade, ela vai deixar de ser algo penoso e ela vai passar a ser algo natural, algo desejável, algo maravilhoso na nossa vida. Mas a nossa alma precisa estar o quê? Revestida da divina energia do Espírito Santo. E aqui, irmãos, Ellen White, eu queria ler com vocês um dos capítulos de Eventos Finais que fala sobre a chuva serôdia. Em nenhum ponto de nossa experiência podemos nós dispensar a assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá a aperfeiçoadora chuva serôdia. O Espírito Santo procura habitar em cada alma, caso seja ele bem-vindo como hóspede honrado. Os que o receberem se tornarão completos em Cristo. A obra começada será terminada. Os pensamentos santos, as celestiais afeições e os atos semelhantes ao de Cristo tomarão o lugar dos pensamentos impuros, dos sentimentos perversos e dos atos obstinados. Podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente o quê? Mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se você parar hoje, você não consegue obter o resultado, né, dos seus esforços. Ela diz, nunca dá resultado quando nós paramos de buscar, de clamar e de pedir pelo Espírito Santo. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos a nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. As convocações das igrejas, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Ellen White diz, nem mesmo Satanás pode nos impedir de receber continuamente a chuva temporã, de estarmos prontos, cheios do Espírito, para quê? Para recebermos a porção dobrada, para recebermos a chuva serôdia. Ela diz, em cada reunião de campal, assembleia de igreja local, em cada reunião deste grupo que nós estamos participando aqui agora, do Conectar, em todas as ocasiões em que há o trabalho pessoal em favor das almas, são que oportunidades determinadas por Deus para nos dar tanto a chuva temporã como a chuva serôdia. Irmãos, já é tempo de recebermos o quê? Da bênção da chuva serôdia, a bênção da chuva temporã, para que a nossa mente seja renovada e a nossa reforma seja completa, para que a nossa vida ela esteja o quê? De
acordo com aquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos honrar a Deus da forma como Ele quer ser honrado, e não da forma como nós temos tentado fazer muitas vezes. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesta manhã que se encontra nesta situação, vivendo, né, uma vida de aparência, vivendo uma reforma exterior, mas ainda faltando a renovação da mente, ainda faltando a atuação do Espírito Santo no coração. Irmãos, chegou o tempo, e aqui eu quero ler o último texto com vocês nessa manhã, o tempo em que nós devemos nos unir como igreja, como irmãos, e clamar a Deus que tenha misericórdia do seu povo e envie sobre nós o seu Espírito. E aqui Ellen White, né, falando também sobre capítulo 2 de Joel, ela diz assim: promulguem os ministros de Cristo um santo jejum, proclamem uma assembleia solene e busquem a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto vos achais agora ao pé da cruz do Calvário. Despojai-vos de todo orgulho e, como representantes e defensores das igrejas, chorai entre o pórtico e o altar, clamando: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Tira de nós o que quiseres, mas não retenhas o teu Santo Espírito de nós, o teu povo. Orai, orai pelo derramamento do Espírito de Deus. Chegou, irmãos, o tempo em que nós devemos orar e clamar a Deus para que tenha misericórdia do seu povo. Senhor, poupa o teu povo. Senhor, nos ajuda a renovar a nossa mente. Senhor, nos ajuda a ser passados, né? Ou a passar por uma reforma completa e total. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja, de pregar a mensagem da verdade presente, de anunciar as 3 mensagens angélicas ao mundo, de trazer reforma para a igreja, de anunciar os pecados da casa de Israel. E Ellen White diz que para fazermos a obra de João Batista, nós devemos ter uma experiência semelhante à experiência de João. E a Bíblia diz que João era cheio do Espírito Santo. Irmãos, a reforma só vai valer de alguma coisa, a verdade presente só vai valer de alguma coisa nas nossas vidas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se a nossa mente estiver renovada pela ação e pelo poder do Espírito. Não adianta ser vegetariano, se vestir de forma adequada, não ouvir música com bateria, não beber leite, não comer açúcar, enfim. Não adianta não assistir televisão, não assistir filme, não assistir série. Você pode ter uma aparência totalmente exterior, uma aparência de piedade. De nada vai valer se o seu coração estiver o quê? Ainda endurecido pelo pecado. Se você estiver vivendo uma vida de convencimento. Nós vimos ali Ellen White falando, né, ela pregou aquela mensagem ali para aquele irmão Y, enviou aquela carta ali para ele e disse: você está vivendo uma vida de aparência, você está convencido pela verdade, você se apoderou dessa verdade para si, mas a verdade não consegue encontrar espaço para se apoderar do teu coração. Então, irmãos, que Deus possa ter misericórdia de nós. Nós temos muito trabalho a fazer, mas esse trabalho só será feito quando nós estivermos plenos e cheios do poder e da atuação do Espírito Santo. Vamos orar agora? Vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, que tenha misericórdia de cada um de nós que aqui estamos. Senhor, muitos de nós estão na caminhada em direção à Canaã Celestial. Estamos tentando viver a verdade presente. Estamos em diversos níveis aqui, procurando viver a Tua mensagem, procurando fazer a reforma na nossa vida, seja a reforma de saúde, seja a reforma no vestuário, seja a reforma total.
Mas nós clamamos a Ti, Senhor, que envie o Teu Espírito Santo sobre nós, que Tu perdoes os nossos pecados, que Tu nos ajude, Senhor, a estar ligados contigo, que Tu nos ajude, Senhor, a não ser unicamente convencidos pela Tua verdade, mas que possamos ser convertidos. Nos ajuda a abrir, Senhor, o nosso coração, para que essa verdade que nós tanto buscamos, que nós tanto pregamos, para que ela possa transformar nossa vida, transformar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, enviando o Teu Espírito Santo sobre nós nessa manhã, para que a nossa mente possa ser renovada, para que a nossa mente possa ser transformada, para que nós possamos, Senhor, sentir realmente a necessidade de estar em comunhão constante contigo, para que se torne natural a nossa reforma, para que nós possamos, Senhor, vencer as nossas dificuldades, as nossas falhas de caráter, para que a vitória sobre o pecado se torne algo natural na nossa vida. Nos envia o Teu Espírito Santo para que a reforma se torne bênção, se torne alegria, e deixe de ser fardo, deixe de ser dificuldade e tristeza. Senhor, poupa Teu povo neste dia. Nos ajuda, Senhor, a fazer a obra que João Batista fazia. Mas primeiro, Senhor, transforma o nosso coração para que nós possamos ter essa mesma experiência que ele teve. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção neste dia. Fica com todos que aqui estão. Cuida de nós, nos abençoa e nos ajuda, Senhor, a estar ligados contigo. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.